Gente, a minha rosa do deserto aqui tá sem flores, olha. Mas hoje, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês 8 plantas que são muito fáceis de cultivar. Tipo assim, eu vou mostrar para vocês as 8 plantas que eu acho mais fáceis de cultivar, que eu tenho aqui no meu jardim e que ao longo da minha vida, né, eu acabei colecionando elas e eu sei que vai te ajudar também a encontrar uma plantinha que é de muito fácil cultivo. Uma dessas você vai encontrar, de repente uma amiga tem, te dá uma muda, porque elas também são de fácil propagação. E eu tô começando aqui mostrando para vocês a rosa do deserto, que nem é, né, considerada de fácil cultivo. Aliás, muita gente tem dificuldade para cultivar ela. Só para mostrar para vocês como que ela tá lindinha. Tá vendo aqui, ó? Fez uma copinha bonitinha. Eu fiz aqui a poda dela e ela tá um bonsaizinho lindo aqui dentro, né, dessa vasilha de cozinha que rachou. E eu fiz uma postagem, inclusive, sobre isso, que eu reutilizo quando acontece isso. Né? Ela tá linda, tá sem nenhuma flor, mas já tá vindo aqui, ó, botõezinhos. Ela é muito linda, ela é dobrada, branquinha, com as bordinhas toda rosinha. Ela é linda demais. Depois eu posto foto quando ela estiver florindo. Mas por enquanto só tá vindo botões lá, né? Mas eu vou falar mais por que ela não tá vindo mais botões no final desse vídeo. O que eu vou fazer para ela dar botões, já que ela tá perfeita, ela tá adubada, ela já tá podada, né? Ela tá com substrato ideal, ela tá num vaso ideal. Só tem uma coisa aqui, um errinho que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, porque agora eu tenho que cumprir o que eu prometi de mostrar as 8 plantinhas que são de fácil cultivo. Bora lá? A primeira delas aqui para vocês, que aliás não é nem de fácil, é de muito fácil cultivo, é a espada de Santa Bárbara. Temos também ali, ó, uma espada de São Jorge. Ela é de muito fácil cultivo e de fácil propagação. Ó, aqui tem algumas 11 horas que eu plantei aqui no vasinho, acabou ramificando bastante. Agora já é bem a tardezinha, as flores estão fechadas, mas ela dá flores todos os dias aqui. E essa plantinha, gente, ela é muito resistente, tá? Tanto na chuva quanto no sol, e ela é uma planta muito ornamental, muito utilizada no comércio, por exemplo, a ornamentação, né, de recepção de hotel, de clínica, né, de salão de beleza, aeroporto, enfim. É uma planta maravilhosa e de muito fácil cultivo, tá? Ó, ela inclusive ela é chamada de sempre bela, porque ela sempre tá com essa folhagem linda, sempre bela aqui. Por isso essa é a primeira plantinha que eu resolvi mostrar para vocês. Ó, aqui eu tenho ela que eu tô fazendo propagação, tá vendo? Na versão mini, né? A propagação dela é muito fácil, tem vídeo aí no canal ensinando. Você não pode jogar nenhuma folhinha velha dela fora, porque ela se propaga com muita facilidade através de um pedacinho da folha, né? E não vou mostrar nesse vídeo, mas de qualquer forma essa daqui também ela é uma plantinha muito resistente. Com o tempo, ela acaba virando uma colônia, né? Se você plantar ela direto no canteiro. Porque ela é uma plantinha que não requer cuidados, não requer adubação, não requer manutenção, não requer podas e aguenta muito tempo também sem regas. Por isso ela é uma planta, além de linda, de muito fácil cultivo, que aqui, olha, já virou uma colônia. Já aqui, gente, eu tenho a Luciella, periquito roxo, uma plantinha muito ornamental. Ela fica mais roxo do que isso, gente. Só que ela está recebendo muito sol aqui, ela está em sol pleno. Geralmente ela é cultivada ao lado de uma parede, onde ela recebe sol uma parte do dia, então ela fica mais arroxeada, fica ainda mais bela. A propagação dela é através dos raminhos dela, assim, ela se propaga com muita facilidade. Não é uma planta exigente em tipo de solo, né? E você precisa fazer regas nela aí nos primeiros dias para ela criar raizinhas, né? Aqui na propagação dela com os raminhos, com os galhinhos, e depois que ela se estabeleceu no local, ela é uma plantinha muito resistente ao sol, inclusive, e muito ornamental. É muito utilizada como bordaduras para dar contraste com outras plantas também. Existem várias versões dela, ó, aqui eu tenho uma mais rosada também, super resistente, muito colorida, muito bonita.
Agora a nossa terceira plantinha, que é de muito fácil cultivo, é a agave. Existem diversos tipos de agave, né? Diversas cores. Essa daqui, ela é variegata, né? Tem essas duas cores, mas existe dela na cor verde, tem uma que a gente chama de agave azul. Enfim, ela é super ornamental, muito resistente à região de clima quente, pode ser muito quente, sol pleno do dia inteiro, ela é super resistente. Essa daqui, por exemplo, hoje eu fiz rega nela, mas é muito raro eu fazer rega nela. Ela é uma planta que resiste aqui na minha região, sol muito forte, né, clima super quente e ela tá aqui, né, no sol pleno, luz direta nela e é o máximo que ela fica é meio amarelada assim nas folhas de baixo e com o tempo, quando ela cresce bastante, eu vejo muitos jardineiros fazem a poda daquelas folhas de baixo, deixa à vista, né, a parte da apara, deixando a planta ainda mais bonita com a poda dela por baixo, deixando somente as flores, as folhagens de cima aqui, que são super resistentes ao sol. Outra plantinha que é de muito fácil cultivo, inclusive por isso muita gente considera ela como uma planta invasora, é o girassol mexicano. Essa é a época do ano em que ele não está florido, mas agora começou a chover, então logo logo começa a inflorescência dele. E olha, ele já deu algumas florzinhas aqui, como essa daqui que está já toda esfacelada e algumas que já secaram, ó, ficaram somente as sementinhas. As sementinhas dele germinam com muita facilidade e por isso que ele é considerado por muitos uma planta invasora, porque germina e acaba tomando conta aí do local. Ele dá uma bela flor de girassol, né, e é chamado aí de girassol mexicano. É também considerado uma planta medicinal por muitas pessoas, né? Como por exemplo a minha mãe, que toda vez que ela vem aqui, ela fala: ah, essa plantinha é medicinal. Para mim, ela é só ornamental, né? Eu não faço uso medicinal dela. Que tem botões, ó, para abrir, né? Como se fosse um girassolzinho, ó. Tá vendo? Essa daqui já tá fechando, já tá perdendo as pétalas já, mas ela é uma planta que fica completamente cheia de flores na primavera e no verão. E aqui mais uma plantinha de muito fácil cultivo. Ela é tão de fácil cultivo que ela se adaptou no Brasil. Tem gente que pensa que ela é nativa. É a vinca. Aqui na minha região tem quem chama ela até de Maria Sem Vergonha, porque por todo lado cai sementinha dela e nasce com muita facilidade. Ultimamente ela tem sido bem valorizada pelo paisagismo, mas nem sempre foi assim. Ela é uma plantinha que por muitos anos ela foi desprezada, apesar de ser linda, se adaptou bem ao clima quente do Brasil e ter flores das mais diversas cores. Diversas tonalidades de rosa, de branco, branco combinado com outras cores também, vermelha, rosa com o centro de outra cor, como essa daqui que é branquinha. Ou também tonalidades, tem essa daqui que é de tonalidade bem escura, né? Que é uma roxa, assim, um bordô muito fechado. Tem uma época do ano que ela fica quase negra, só o centro dela que fica super exótico aqui, com esse avermelhado vibrante e esse pontinho branco no centro. E outra plantinha também que é considerada de muito fácil cultivo é o beijinho, né? O beijo de frade, o ciúmes, que também tem diversas cores, né? Plantei aqui sementinhas aqui nesse canteiro e as cores foram diversas. Existem branco, rosa, laranja, salmão, roxinha, inclusive matizada, que eu ainda não tenho aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, é branquinha, né? Mas matizadinha ainda não apareceu aqui no meu jardim. Ela é muito linda. Ó, essa daqui já é um rosa mais fechadinho, olha, super delicadinha. E interessante que as florzinhas dela aparecem, né, aqui no caule da planta, ao contrário da maioria das flores que aparecem aqui em cima, né, e no topo da planta. E outra plantinha que é de muito fácil cultivo é o cingônio, né? O cingônio, os meus gatinhos andaram fazendo a festa nele aqui, andaram dando uma amassadinha nele, mas de qualquer forma é uma plantinha muito especial, né? Que quando você cultiva ele ao lado de uma parede, por exemplo, num canteiro,
embaixo de uma árvore, ele acaba usando, né, a parede, né, como uma escora e acaba subindo, virando uma planta trepadeira belíssima. Olha essa folhagem, né? Essa daqui é mais escura, né? Essa daqui tá mais clara, inclusive elas se modificam com o tempo, né? Fica uma folhagem assim mais digitada, né? E essa daqui tá com formato mais assim de lança, né? Ou de coração, e com o tempo ela acaba modificando a folha dela. Uma plantinha de muito fácil cultivo. Tem gente que cultiva ela inclusive na água, porque ela é super resistente, não é uma planta exigente, né? E vai bem tanto na sombra, né? Quanto ela também consegue sobreviver aí. É uma planta realmente, é uma sobrevivente, e ela sobrevive até mesmo em local com incidência de sol. Olha como ela fica quando está mais velha. Ela toma uma outra. As folhas dela ficam com um outro formato bem diferente, mas continuam belas e ornamentais. E aqui para vocês uma oitava plantinha de muito fácil cultivo também. Olha, é a Maria Gorda, uma plantinha que é comestível, né? As folhagens dela são comestíveis e as flores são muito delicadas. Olha que delicadeza as flores dela. Elas se abrem na parte da tarde, não são exigentes quanto ao tipo de solo e são muito resistentes à falta de rega, porque ela cria um tubérculo que tem uma reserva de água e de nutrientes, né? E por isso ela é uma planta muito resistente, né? Assim como outras plantas com tubérculos, como a zamioculca ou plantinhas bulbosas também, que têm reserva de nutrientes. Mas eu prometi para vocês que eu ia falar aqui no final, né, por que essa rosa do deserto não está soltando botões aqui. Só aqui timidamente soltando alguns botões, tá? Eu agora já tá anoitecendo, gente, por isso eu tô com a lanterna do celular ligada aqui para finalizar o vídeo para vocês com essa dica que pode salvar a sua plantinha, deixar ela mais florida. Olha, você pode ver, percebe a planta. Essa rosa do deserto, ela tá com uma folhagem super brilhosa, dá só uma olhada. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra rosa do deserto que eu tenho aqui que está florida. Olha, essa daqui, florida, né? Já tá passando a florada dela. Eu já vou fazer uma poda nela. E ela tá bonita, né? As folhinhas dela tá verdinha. Mas olha a diferença de brilho e também de cor, ó. Esse tá com um verde natural, tá com um brilho, né? Mais fosco se comparado com aquela rosa do deserto lá. E, ó, veja bem, olha o brilho dessa. Não tá muito mais brilhante, muito mais vigorosa, com aspecto muito mais saudável? Só tem um problema, né? Que é a falta de flores. Todos esses ramos aqui era para estar aparecendo botões. E vocês podem ver que até a cor dela é um verde mais fechado, um verde mais escuro, né? Porque ela está em local sombreado. Essa plantinha, como eu fiz a poda dela e ela estava meio sofridinha, eu deixei ela na sombra e passou do ponto, né? Era para ter exposto ela ao sol, e a gente vai fazendo isso semana a semana, você vai chegando ela ao sol até ela ficar em sol pleno, né? Em 4 semanas mais ou menos você devolve ela para o sol total novamente, tá? A gente não pode retirar a plantinha de um local de sombra, né, e expor ela ao sol bruscamente, mesmo que ela seja uma planta de sol, tá? Porque senão você vai acabar fazendo ela sofrer, né, ela ter um colapso aí e de repente até queimar as folhas, dependendo da espécie, tá? A rosa do deserto é muito resistente, mas em local sombreado acontece isso, dela não florescer aí em abundância. Então o que eu tenho que fazer aqui é ir expondo ela ao sol, né? Então uma semana eu deixo ela um pouco exposta ao sol, na outra um pouco mais, até ela ficar em sol pleno como deve ser e ela voltar a florir, né, abundantemente. As flores dela são muito lindas e depois eu mostro para vocês, né? Então eu não preciso, né, de uma rosa do deserto que tem uma folhagem incrível, né? Se esse fosse o objetivo, tinha alcançado o meu objetivo. Ela tá lindíssima, nem tá parecendo que é uma rosa do deserto. Se você não olhar o caudex dela aqui, olhar só por cima, assim, nossa, uma planta bem cuidada. Só que ela vai muito além disso, porque as flores dela também são lindíssimas, né? Aqui, por exemplo, olha, eu comprei essa plantinha, né, para colocar no meu jardim, né? E
E se eu expor ela é uma planta de sol, né? Mas aqui a gente chama ela de bico de papagaio, de flor de Natal. Eu não sei como ela é chamada na sua região, mas nessa época do Natal ela fica absolutamente florida aqui. Por isso que ela é chamada de flor de Natal e é muito vendida nessa época. Mas essa plantinha, apesar dela ser de sol, você deve expor ela ao sol aos poucos, para ela sofrer menos, né? Ela pode até resistir, mas ela vai sofrer demais se você expor ela ao sol bruscamente, tá? Assim como também qualquer plantinha que você compra, porque ela demora um tempo para chegar na cidade da gente, vem, né, em câmera fria dentro do carro, em absoluta sombra, né? A gente não, então ela já vem aí em local sombreado, e você chega em casa, você muda totalmente o clima dela e ainda expõe ela a um sol muito forte, sua plantinha acaba aí, pode acontecer até, né, dela morrer, dependendo da espécie, tá? Por isso aquela lá eu vou aclimatar, né? A gente chama isso de aclimatação ou de rustificação. Você vai rustificar a sua plantinha. Até porque lá no produtor de mudas, ela vive como se tivesse um hotel 5 estrelas. Olha que planta perfeita, né? Às vezes não tem nem mancha, né, nas flores dela. É uma planta simplesmente perfeita, porque lá eles controlam tudo, controlam a quantidade de água, a quantidade de luz, a quantidade de adubo, né? Enfim, ela é defendida e por todos os lados. É como uma criança, um bebê que você dá para ele, né, todas as vitaminas, todos os nutrientes necessários para que ele se desenvolva bem, né? O que acontece com a nossa plantinha. Só que em casa, na casa da gente, não é um hotel 5 estrelas para plantas, né? Na casa da gente, a gente não tem uma estufa, né, para controlar, para evitar qualquer tipo de praga, e não tem um agrônomo também, né, controlando 24 horas por dia através de sistema computadorizado, né, porque lá eles têm uma produção gigantesca, tem que estar linda para poder ser vendida. E na casa da gente, a gente tem que acostumar ela novamente à natureza, né, que a natureza é natural que ela fique com uma folhinha amarela, que uma folha uma flor dela de repente se parta. E essa plantinha aqui, inclusive, gente, ela tem uma coisa que é muito interessante e que muita gente não sabe. Ela é uma planta que essas folhas dela aqui, isso aqui são folhas, tá vendo? Ó, a gente acha que só esse verde aqui que é a folha. Não, não. Essa parte aqui também é folha, tá? As flores são isso daqui mesmo, ó. Só que a natureza modificou a cor dessas folhas aqui para atrair polinizador, né? A natureza é simplesmente incrível. Então isso daqui, ó, tá vendo? Tem uma aparência de folha e não é à toa, porque isso aqui de fato a gente considera que é uma flor, fica lindíssimo, mas na verdade é uma folha modificada. E isso acontece também com outras plantinhas, como por exemplo a nossa lindíssima primavera, né? Muita gente conhece aí como Três Marias, né? Ou como o nome científico dela mesmo, que é a bougainvillea, né? Que tem de diversas cores, entre aspas, mas na verdade são folhas modificadas. A florzinha dela é exatamente isso daqui. Tá bom? Isso é só uma curiosidade, né? Esse papo fica para um outro vídeo. Se você quiser entender mais sobre esse mundo incrível das plantas, então se inscreve no canal se não é inscrito, compartilhe o vídeo. Um beijão para vocês, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, tchau.